cumprimento vocês na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé e abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, e hoje estaremos lendo do versículo 9 ao 14, a parábola do fariseu e do publicano. Estaremos refletindo naquilo que nos entrega o nosso Deus por meio destes versículos. Lucas 18, 9 ao 14, estaremos lendo e em seguida orando, e os irmãos poderão tomar o seu assento para ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus assim nos diz: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, diz o versículo 13, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Assim nos diz o Senhor. Vamos orar, vamos suplicar a Ele a sua bênção sobre os nossos corações. Ó Deus, novamente nós fechamos os nossos olhos naturais e elevamos o nosso pensamento a Ti, porque, como eu já disse no início deste dia, não é possível para mim, não é possível para nós, Tua Igreja, nos achegarmos à Tua palavra, à Tua voz eficaz, suficiente, toda poderosa, autoritativa. Não é possível para nós chegarmos para a Tua palavra, ainda que seja para a reflexão de um único versículo, sem reconhecermos de que de nós mesmos nós não temos condições, nem eu de falar, nem o Teu povo de ouvir, eu de explicar, de esclarecer aquilo que é eterno, que é atemporal, que está acima do tempo, nem o Teu povo entender, compreender as profundidades, as belezas da Tua maravilhosa lei. Por isso, nós, antes de qualquer coisa, suplicamos a Ti mais uma vez que o Senhor desvende os nossos olhos, descame os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Mais uma vez eu Te peço que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, ó nossa rocha e nosso Redentor. Que o Senhor alimente, santifique, fortaleça aqueles que são Teus, e que o Senhor chame de volta ao aprisco aqueles que estão afastados, ou aqueles que ainda não se deram conta de seus próprios pecados, que ainda não reconheceram, ó nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua pessoa única e bendita, como o Salvador de sua vida. Ó Espírito Santo de Deus, aplica o Evangelho, convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, porque aqui eu estou apenas como um vaso em Tuas mãos. Fale com a Tua Igreja, ó Deus, é o que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Se você observar com calma, você vai notar que quase tudo o que os crentes fazem tem a oração envolvida. Crente, quando acorda, ora: obrigado, meu Deus, por mais um dia. Crente, antes de comer, agradece: obrigado, meu Deus,
por esse alimento que eu gosto tanto. Crente, quando tem uma bênção, diz muito obrigado, meu Deus, porque eu não tenho dúvida alguma de que isso veio das tuas mãos. Como eu costumo dizer, eu não mereço, mas agradeço. Crente, quando passa por uma provação, diz, ai meu Deus, ora do jeito que dá, com a força que tem. Só que oração, no seu termo mais geral, vende-se a ideia de que a oração não pertence só aos crentes. O senso do sagrado, não sei se você já ouviu essa expressão, que é essa marca, essa consciência do divino que todo ser humano tem, produz na humanidade, desde o início dos tempos, esse desejo de encontrar uma divindade que receba a sua oração, a sua prece, a sua reza, a sua meditação, o seu mantra, vários nomes são entregues. Entretanto, a palavra de Deus diz que só existe um único Deus. Um único Deus. E esse Deus que é único, ele tem um povo só. Não pode haver confusão. Este povo único, ele é composto de várias nações, várias tribos, vários povos, várias línguas, mas é um único povo. E quem é este povo único de Deus? É composto por aqueles que assumiram os seus pecados, é composto por aqueles que reconheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Este é o povo de Deus. Este é o povo que tem legitimidade para se dirigir a Deus em oração e chamá-lo de Pai. É um povo, como eu disse na exposição passada, vocacionado à oração, vocacionado, consequentemente, à comunhão com Deus por meio das suas ações de graça, obrigado, meu Deus, por meio dos seus louvores, tu és grande, e também por meio das suas súplicas, porque é um povo que passa por aflições, necessidades, e como nós vimos na exposição passada, é um povo que deve orar, que deve pedir socorro ao seu Deus, que não deve desanimar. A oração desse povo, como nós vimos na semana passada, sobe para Deus, ainda que em sussurros, como gritos. E esses gritos, esses clamores, eles logo serão respondidos. Só que existe um outro aspecto da oração que o Evangelho nos apresenta hoje. A oração, que é algo comum na vida dos crentes, ela acaba por revelar o que está dentro do coração humano. Por que isso acontece? Porque a própria palavra de Deus nos diz, e nós já vimos isso nesse mesmo Evangelho, capítulo 6, versículo 45, que a boca fala o que está cheio o coração. Por isso nós começamos, pensando nesta parábola tão conhecida, o fariseu e o publicano, a refletir sobre alguns aspectos que são revelados nas nossas orações. Se você vê a sua própria vida, a si mesmo, como superior aos outros, se você na sua oração se encontra na condição semelhante a desse fariseu, auto-justificado, auto-aceitável diante de Deus, isso vai preencher as suas orações. No entanto, se você tem a consciência de que você, mesmo sendo crente, tem a necessidade constante da graça, da misericórdia de Deus sendo renovada sobre a sua vida, dia após dia, manhã após manhã, isso também vai preencher as suas orações. Mas não acabou, porque existem aqueles ainda que, apesar de professarem ter fé em Deus, apesar de professarem com as suas bocas que reconhecem os seus pecados e que reconhecem apenas Cristo como seu Senhor, não têm vida de oração. Não oram, nem se apresentando diante de Deus como aceitáveis, como auto-justificados, e nem oram diante de Deus
como pessoas que necessitam constantemente da renovação da sua graça. Se esse, por um acaso, é o seu caso, se você sequer ora, então está se cumprindo na sua vida aquilo que diz Lucas 6,45. Você não fala com Deus, a sua boca não está cheia de oração, da palavra de Deus, porque o seu coração está vazio de Deus. E é por isso que talvez você não tenha vontade de orar. Não concordo com o que o senhor está dizendo, pastor, porque eu sei o que eu tenho passado na minha vida e sei o que tem me desmotivado a orar. Eu poderia fácil e rapidamente citar para você alguns casos, 2 pelo menos. Ana, que estava profundamente angustiada em sua alma, porque a sua madre estava fechada, ela orou. Ela foi confundida com uma embriagada, porque os seus lábios se mexiam e a sua voz não era ouvida. Mas o clamor, o grito, chegou e foi respondido. Elias, o maior profeta da antiga aliança, ele entra numa caverna e diz: olha, para mim já deu, eu estou desgostoso da vida, de tal forma que para mim morrer já é lucro. E então Deus diz a ele que ele deve acalmar o seu coração, porque ele não está só. Existe um remanescente fiel que não se dobrou aos profetas de Baal, que não se dobrou ao poste ídolo Baal. Mas Elias, mesmo desgostoso da vida, orou, falou com Deus. Se na sua boca não há oração, é porque o seu coração está vazio de Deus. E talvez você esteja precisando encher o seu coração de Deus para que então comece a fluir a oração da sua boca. Nós estamos, como eu disse, diante de mais uma parábola, neste capítulo 18. É uma história que narra, novamente, fatos que não são verídicos. O fariseu e o publicano não são personagens históricas, são personagens ilustrativas. Logo, isso é bom para mim e para você, porque nós encontramos nessas duas personagens representações. O fariseu aqui, nesta parábola, não representa apenas a seita dentro do judaísmo ao qual ele estava ligado. O fariseu aqui é uma representação de todos aqueles religiosos, hipócritas, autoconfiantes que acham que têm o direito de se apresentar diante de Deus para orar por causa dos seus méritos, por causa de quem é. Já o publicano também não representa a sua classe de cobrador de impostos, mas esse publicano representa todos os vis pecadores que adquirem a consciência dos seus próprios pecados e, a partir daí, se lançam aos pés de Deus, clamando por clemência. Assim, querida igreja, enquanto o Evangelho estiver sendo exposto hoje à noite, eu e você teremos a oportunidade de mais uma vez ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos lembrar, mas não só isso, não só a oportunidade de ouvir o Evangelho nos instruindo. Nós teremos a oportunidade de voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos e analisar que tipo de pessoa nós temos sido quando nós apresentamos a nossa oração. Se nós temos sido pessoas que não oram porque o seu coração está vazio de Deus, se nós temos sido pessoas que apresentam as suas orações como hipócritas presunçosos, ou se nós temos apresentado as nossas orações com uma consciência, apesar de sermos crentes, de que nós somos pecadores, quebrados, quebrantados aos pés do nosso Senhor. O versículo 9, nós já lemos, Jesus conta esta parábola, e agora existe um público específico. Alguns não são mais os seus discípulos, são alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. A história ilustrativa, a parábola, está sendo contada especialmente para a reflexão daqueles que se consideram justos, consideram ter a qualidade de serem aprovados, aceitáveis aos olhos de Deus, pelo que são e pelo que fazem, como nós vamos ver. E que por causa de se observarem e se analisarem como autoaceitáveis pelo que são ou pelo que fazem,
Eles olham para as outras pessoas com desprezo. Eles olham para as outras pessoas e os diminuem, tornam essas pessoas, aos seus próprios olhos, na sua visão de mundo, como alguém sem importância, sem utilidade alguma. É essa via de mão dupla, o qual ontem nos referimos no Clube 316, do egocentrismo. Por um lado, a supervalorização do eu. Por outro, o desprezo total dos outros. O egocêntrico, ele não só se ultravaloriza, supervaloriza, ele menospreza os outros. Mas, se você pensa que esse tipo de disposição mental, egocentrismo, está apenas fora da igreja, infelizmente, esta parábola, esta porção do Evangelho nos diz que não. O versículo 10 nos diz que 2 homens, na parábola, na história, 2 homens foram ao templo para orar, um sendo fariseu e o outro publicano. Os 2 foram para o mesmo lugar, para a igreja, foram para o templo, foram para o prédio, o lugar comum onde as pessoas se dirigiam para apresentar as suas orações a Deus. Na prática judaica, o templo estava aberto para receber as pessoas que geralmente vinham orar diariamente. Percebe? É como se a igreja ficasse aberta constantemente, em horário comercial, de modo que quem quisesse vir orar, encontraria a igreja aberta. Essa era a prática dos judeus. Entretanto, os principais momentos de oração no templo aconteciam 2 vezes durante o dia. No meio da manhã, ou na 3ª hora, às 9 da manhã, e também na 9ª hora, às 3 horas da tarde. Então, em algum desses momentos de horário principal de oração, ou às 9 da manhã, ou às 3 da tarde, pressupõe-se que esses 2 homens, ao mesmo tempo, estão indo para a casa de oração prometida desde o Antigo Testamento. Um era um fariseu. Para vocês que já estão acompanhando as exposições, tanto aqui em Lucas, como acompanharam lá em Atos dos Apóstolos, nas antigas exposições em nossa doutrina, já ouviram, mas para aqueles que não ouviram, os fariseus, eles eram uma seita dentro do judaísmo, que, nas palavras do historiador judaico-romano Flávio Joséfo, uma classe de judeus, eram os fariseus, que se consideravam os mais piedosos da nação e os mais rigorosos seguidores da lei. Era a nata dos crentes da época. Esses eram os fariseus. Já os publicanos, também quem esteve acompanhando exposições passadas neste evangelho ouviu, mas eu relembro, era um oficial a serviço do governo que trabalhava especificamente com um propósito: cobrar impostos a serviço do império. Os publicanos eram corruptos, de modo que se o imposto devido era 1, eles cobravam sempre a mais, 2, 4, 6 vezes mais do que o imposto devido, com o intuito de enriquecerem pessoalmente, ficarem com aquilo que não pertencia ao império. Por isso que os publicanos eram odiados por todas as classes de pessoas, inclusive, obviamente, os próprios judeus. E de todos os evangelhos, o evangelho segundo Lucas é o que mais fala sobre os publicanos. Já no capítulo 3, nós vemos publicanos sendo alvo da graça de Deus e se arrependendo dos seus pecados e até sendo batizados e reorientados segundo o Evangelho. Nós vimos em Lucas 3, 12, 13, a palavra nos dizendo que também alguns publicanos chegaram para serem batizados e perguntaram a João, o Batista: Mestre, o que devemos fazer? Então, no versículo 13, João diz: não cobrem mais do que o estipulado. Essa é uma cena de publicanos anônimos que vão até Batista, o João,
para serem batizados e serem reorientados à luz do Evangelho. Mas nós temos ainda dois outros publicanos famosos neste Evangelho. Um, nós já vimos, Levi, o discípulo Mateus, sendo chamado, comissionado pelo Senhor em pessoa, e nós vamos ver, se Deus permitir, no próximo capítulo, Zaqueu, no capítulo 19. Assim, este publicano que aqui é apresentado, na parábola do nosso Senhor, na história ilustrativa, muito possivelmente era alguém que já recebeu o Evangelho e que já está consciente do seu pecado, está buscando a Deus. Era um crente talvez novo convertido. Ambos estão indo para o templo e logo vão orar. E o conteúdo das suas orações vai ser exposto. O versículo 11 começa nos trazendo a oração do fariseu. Diz que ele ficou de pé, veja as características, e ele orava para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ambos estão em audiência pública com Deus, estão em oração comunitária, estão na casa de oração na igreja. Então, o fariseu passa logo a apresentar as suas credenciais pessoais. O publicano também vai apresentar as suas credenciais pessoais, na verdade é uma só. Já o fariseu tem muitas credenciais. Aquilo que ele entendia ser o que garantia a ele acesso irrestrito e legítimo ao trono da graça de Deus. Como você já conhece essa parábola, você vai ouvir a fala deste fariseu e já vai logo começar a reprovar. Já vai achar ele muito metido, muito arrogante. Deixa eu dizer uma coisa a você. O Salmo 26, ele é intitulado como a oração do justo. É um salmo que é apresentado pelo salmista como um homem que se esforça para fazer a vontade de Deus e que tem consciência de que tem se esforçado e que, em certo grau, tem conseguido, sim, fazer a vontade de Deus, de tal forma que o versículo 2 do Salmo 26 diz: examina-me, Senhor, prova-me. O Salmo 26 tem algo muito importante para nos ensinar, e se Deus permitir, em nossas exposições no domingo pela manhã, chegaremos nele daqui a algumas semanas. Mas o fato é que, baseado em textos como este, como o Salmo 26, a oração do justo, os fariseus realmente acreditavam que eles eram inocentes, que as suas obras meritórias, que aquilo que eles faziam, de fato credenciava-os para se apresentarem na presença de Deus. Eles acreditavam. De modo que nas suas tradições há registros de que haviam judeus que conseguiram cumprir 100% da lei, de A, está escrito assim mesmo na tradição, de A a Z. Acreditavam que eram irrepreensíveis, que poderiam orar a oração do Salmo 26, que poderiam cantar o Salmo 26, atribuindo a si mesmos. Então, quando você olhar novamente para essa parábola, agora que você está ouvindo e que você está meditando um pouco mais, saiba disso. Esse fariseu, ele tem uma consciência pessoal de que ele pode apresentar essas credenciais, porque essas credenciais são legítimas. Ele não está inventando, ele está dizendo exatamente o que ele faz. E a primeira coisa, a primeira característica é que ele ora de pé. E ele apresenta a sua oração de pé. No entanto, Jesus diz que a sua oração não era para Deus. A audiência não era Deus. Ele orava para si mesmo. Era assim que oravam esses fariseus que se consideravam verdadeiros conhecedores e cumpridores da lei. Eles oravam nas praças para serem vistos, notados pelos homens. E é exatamente por isso que o nosso Senhor, nos ensinando a orar, na oração que Ele nos ensinou, Ele adverte para nós não fazermos isso. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A audiência não era Deus, eram eles mesmos, eram os seus ouvintes. Logo, essa recompensa já foi dada.
Perceba que o Senhor, quando diz isso, Ele não está condenando o ato da oração pública. Ele está condenando a motivação que está errada nesta oração pública, em Mateus capítulo 6, versículo 5, ou aqui, em Lucas capítulo 18, versículo 11. É por isso que o Evangelho nos reorienta, dizendo, a orientação é essa: ao orar, entre no seu quarto e fecha a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Versículo 6 de Mateus 6. Qual é o objetivo dessa ordem, dessa orientação? É que nós devemos apenas orar num quarto secreto de oração? Não. O sentido da orientação é: a sua audiência é Deus. Você não está orando a outra pessoa, senão a Deus. Essa é uma grande lição para nós, meus irmãos, Igreja do Senhor. Nunca esqueça disso. Quando você orar, você está orando a uma única divindade, ao Deus único e verdadeiro, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este fariseu faz isso. Ó Deus, ele inicia a sua oração. Um início de oração tradicional, conhecido, solene, que demonstra respeito, reverência. Até hoje é utilizada. Eu particularmente orei aqui 2 vezes dessa forma, iniciando a oração dessa forma. Reverência para com Deus. Mas veja, ó Deus, ele diz, e continua, graças eu te dou. A palavra tem a mesma raiz de eucaristia, ações de graça. Graças eu te dou. Eu rendo ações de graça com alegria ao Senhor. Veja quanta piedade no início dessa oração deste religioso. Ele se dirige a Deus com uma alegre e reverente palavra de gratidão. Mas tudo fachada. A sua audiência silenciosa não era Deus. Segundo o texto, segundo a história ilustrativa, era o seu próprio ego. Era a si mesmo. E ele diz: eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os roubadores, como os injustos, como os adúlteros. Eu ainda não sou como este publicano. Ele ainda separa o publicano de todas as categorias de pecadores e diz: eu não sou como ele. De modo algum eu existo como o restante da humanidade. Eu não sou pecador como os ladrões, como os transgressores da lei, como os adúlteros, como os pecadores. Preste atenção, igreja, o que está sendo dito nesta história que o Senhor nos entrega para a nossa instrução. Essa oração que é reprovada, como nós vamos ver no final, lá no versículo 14, ela não é uma oração grosseira, ela tem um ar de piedade. Ela começa com uma palavra de reverência para com Deus e até de ação de graças para com Deus. São palavras que são escolhidas com cuidado para depois gerar a autopromoção. Muito cuidado com isso, Igreja do Senhor. Muito cuidado com as orações que são egocêntricas, que a audiência não é Deus, mas são os homens. Orações que são feitas para impactar aqueles que estão ouvindo, causar intimidação nas pessoas. Existem orações que às vezes são proferidas no meio das igrejas, que são orações intimidadoras. São orações que o crente olha e diz assim: eu não vou nem orar, porque eu não tenho tudo isso para falar a meu respeito. Eu não tenho. Muito cuidado com isso. É o pastor teólogo que quer, através da sua oração, se autopromover, que quer, por meio da sua oração, promover a ideia de que ele sabe mais do que os outros. Orações cheias de jargões, de termos difíceis que ninguém entende. É o crente que quer promover o tempo que tem de igreja
que traz nas suas orações fatos históricos que ninguém sabe, só ele, só ela. São aqueles crentes que querem orar, agradecendo por tudo que Deus tem feito, mas na verdade é um reflexo daquilo que tem feito, que tem trabalhado, que tem causado. É o pensamento que permeia o coração, meus irmãos. Pessoas que oram assim como esse fariseu orou, como esse religioso hipócrita orou, querem se promover, porque pensam que a maioria das pessoas desta igreja, da igreja que eu faço parte, precisam de mim, dependem de mim. Sabe por quê? Pensam essas pessoas, porque eu não sou como elas. Eu não sou pecador como essas pessoas. Eu estou numa categoria diferente. A minha oração é diferente. Eu me apresento diante de Deus, Ele me recebe de forma diferente. Muito cuidado para isso não acontecer com você, meu irmão e minha irmã. O hipócrita diz, com grande alegria, ó Deus, eu te agradeço reverentemente, não por quem és, não pelo que tu fazes, mas por quem eu sou. Eu não sou como os pecadores. Eu te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como eles. Mas o hipócrita ainda diz, graças eu te dou reverentemente, não pelo que tu és, não pelo que tu fazes, mas pelo que eu sou e pelo que eu faço. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O jejum é uma prática espiritual, bíblica, que de modo resumido, simples, de fácil entendimento, uma postura de humilhação na presença de Deus, uma postura de reconhecimento diante de Deus, de que a sua vontade é mais importante do que o próprio mantimento que mantém a nossa vida, aquilo que nós comemos ou aquilo que nós bebemos. O jejum, ele foi estabelecido pelo próprio Deus, na sua palavra. Há uma exigência na lei de Deus, desde o Antigo Testamento, para que o seu povo separasse 24 horas no ano, o Yom Kippur, para apresentar a ele um santo jejum, um dia de humilhação na presença de Deus. Você vai encontrar isso em Levítico 16, versículo 29 e versículo 30. Mas os fariseus, como este, jejuavam 2 vezes por semana, ao invés de 1 vez por ano. Ou nas segundas e quintas, algumas tradições históricas contam, ou terças e sextas. O fato é este: os fariseus, ao invés de jejuar um dia do ano, jejuavam em média de 8 a 10 vezes por mês. Jejuavam de 96 a 104 vezes por ano, 100 vezes mais do que era exigido pela lei. Ele diz, eu não sou como os pecadores, eu jejuo 100 vezes por ano, ao invés de um dia. Eu não sou como os pecadores, disse esse fariseu na sua oração a Deus. Ele diz, eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Também na lei é estipulado a entrega do dízimo, tanto em Levítico, capítulo 27, Números, capítulo 18. A lei também prescreve que deveriam ser entregues a Deus os dízimos do produto da terra e do produto dos rebanhos, especialmente para o sustento dos levitas, para o sustento da igreja, da estrutura e daqueles que trabalham, que ministram em tempo integral, desde o Antigo Testamento. Os fariseus, como este, separavam o dízimo não só do fruto da terra e dos rebanhos, mas de tudo aquilo o que não era requerido na lei de Deus. Por exemplo, um certo fariseu interpela Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 23, eu dou o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, ou seja, das hortaliças. Os fariseus, eles davam o dízimo daquilo que não era requerido, mesmo que o produtor do endro, do cominho e da hortaliça, da hortelã, tivesse já separado o fruto da terra e tivesse sido entregue a Deus, o fariseu que comprava isso, separava o dízimo para entregar ao Senhor.
Para que fique fácil para você compreender, é mais ou menos assim. Você que adora a Deus com as suas finanças, que entrega na casa de Deus parte daquilo que Ele te entregou, você entrega aquilo que o Senhor propôs no seu coração, 10%, as suas ofertas, o dízimo. É como se você, além disso, com o dinheiro que sobra para a manutenção da sua casa, da sua família, você comprasse arroz, feijão, ovos e tirasse 10% do arroz, 10% do feijão, 10% dos ovos, não como uma prática piedosa, mas com o desejo de se autopromover diante de Deus e diante dos homens e dizer: eu tiro o dízimo do arroz, pastor. Eu não sou como os crentes da igreja que dão apenas 10% e mais das ofertas que são dispostas no coração. Se eu compro 10 ovos, eu separo um e entrego a Deus, apenas para se apresentar diante de Deus e diante dos homens. Tanto o jejum quanto as contribuições, para alcançar favor diante de Deus e reconhecimento diante dos homens. Você está percebendo isso? Você está percebendo que uma igreja fiel, que um pastor, que um corpo de presbíteros, que um conselho fiéis, não está preocupado apenas com a sua contribuição, que você chegue e deposite no gasofilácio a sua contribuição. Não. Momentos como esse são oportunos para que isso seja pregado. A preocupação de uma igreja fiel, de um pastor fiel, de um conselho fiel, é que você faça isso, que você traga aquilo que o Senhor propôs no seu coração para a manutenção de sua casa, conforme está prescrito em sua palavra, com a motivação correta no seu coração, com um senso de pequenez, com a consciência de que o seu Deus mereceria muito mais do que você entrega, com a consciência de que o seu Deus não precisa daquilo que você entrega, porque Ele é o dono do ouro e da prata, que você é que é abençoado e que é abençoada por ser incluído na aliança e poder participar da manutenção da casa de Deus na terra. Da mesma forma como se você não ora, é porque o seu coração está vazio de Deus. Se você não contribui na casa de Deus, é porque o seu coração está vazio de Deus. É impossível o seu coração estar cheio de Deus e você não usufruir e não o adorar nesta área de sua vida. Percebe que é possível se contribuir para a manutenção da casa de Deus. Percebe que é possível, há o perigo de você contribuir para a manutenção sacerdotal, para a manutenção pastoral, de modo equivocado, inapropriado, não aceitável diante de Deus. Perceba que é possível você jejuar, você se humilhar diante de Deus, de modo reprovável por Ele. Nós não vamos pregar sobre o jejum, mas existe uma concepção evangelical brasileira muito equivocada sobre o jejum. O jejum como um sacrifício. Não é à toa que o Senhor diz: quando você jejuar, lava o teu rosto, para que ninguém saiba que você está jejuando. Porque existe, parece que esse texto não existe em algumas Bíblias, em algumas igrejas, porque quer se transparecer: eu estou jejuando, eu estou me sacrificando diante de Deus. Isso não é jejum. É possível você passar fome, é possível você depositar dinheiro no gasofilácio e Deus não está recebendo a sua adoração se você não estiver fazendo isso de acordo com a sua palavra e com a motivação correta no seu coração. É possível você executar atos externos adequados, em conformidade com a lei e com a palavra. É possível até você frequentar a reunião de oração. Percebe que a questão não é só vir para a reunião de oração, é como você vem, como você se apresenta diante de Deus em oração, porque é possível você participar, se apresentar diante de Deus numa reunião de oração de modo inadequado, com motivações pecaminosas. Se a sua oração for hipócrita, for auto-piedosa, autoproclamante, egocêntrica, se você achar que vir para a reunião de oração é fazer demais. Hoje eu vim para a reunião de oração. Eu não sou como os pecadores da minha igreja. Cuidado. Mas por outro lado, é o Evangelho. É apresentado para nós, lá longe, o cobrador de impostos. Versículo 13. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava olhar, levantar os olhos para o céu,
mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Se de um lado o fariseu orou com confiança semelhante à encontrada no Salmo 26, a oração do justo, este publicano ora no espírito de outro salmo, o Salmo 51, confissão e arrependimento. Ao invés de uma oração confiante do justo, a oração de um pecador que confessa o seu pecado em arrependimento. Esse pecador, ele também está de pé. Só que tem 4 características da sua oração que são destacadas na história. Primeiro, ele está orando longe. Essa palavra significa a uma considerável distância. Mas distância de onde? Qual é o parâmetro? Qual é o referencial? Ele está orando longe do grupo de pessoas que acham que podem se apresentar diante de Deus por causa dos seus méritos. Geralmente, esses fariseus, esses orgulhosos, eles se apresentavam em pé no lugar que era mais público, próximo do altar. Esse pecador, cobrador de impostos, publicano, ele está sozinho, no canto, longe dos justos, dos piedosos aos olhos humanos. Está longe daquele fariseu. Ele está apresentando a sua oração longe. A segunda característica é que ele nem mesmo, embora estivesse de pé, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Os ouvintes de Jesus sabem do que ele está falando. Elevar os olhos e as mãos enquanto oravam era uma prática comum não só dos fariseus, mas do povo judeu de modo geral. Esse homem, a sua condição, a sua convicção de pecado é tão grande que ele sequer ousava. Para nós, na língua portuguesa, é traduzida como ousar. Mas a versão do rei Tiago, a King James Version, fala que ele não queria olhar para o céu. Está mais adequado com o significado deste verbo. Ele não tinha desejo, forças, ele não tinha gosto de olhar para o céu, de olhar para onde Deus habita para apresentar a sua oração. A terceira característica da oração deste pecador é que, além dele estar sozinho no canto, vá vendo a cena, cabisbaixo, sem forças, sem desejo de olhar para cima, ele bate no seu próprio peito, ele golpeia o seu próprio peito. E é interessante porque essa prática você não vai encontrar em nenhum lugar do Antigo Testamento. Nenhum versículo bíblico fala sobre a prática de como uma atitude de humilhação, um judeu, alguém da aliança, bater no próprio peito. No entanto, existe um relato histórico, ainda de Flávio Joséfo, repito, um historiador judeu, também com raízes romanas, que ele fala no seu livro Antiguidades, que na morte de Absalão, Davi, guarda esse nome, batia no peito e puxava os próprios cabelos, de tristeza, de luto, de pranto, por causa da morte trágica do seu filho. Os fariseus sabiam dessa história, sabiam dessa tradição, de modo que o publicano, que está sozinho, é a quarta característica, que está de cabeça baixa, que batia, e o tempo verbal é o imperfeito ativo, a indicação é que ele continuava fazendo isso. Isso não foi num momento, ele continuava fazendo isso, ele não conseguia formular uma longa e bela oração. A sua oração só conseguia ser resumida a estas palavras: ó Deus, diz a versão de vocês, revista e atualizada, da maioria de vocês, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador, diz a minha versão, a nova tradução na linguagem de hoje e a nova versão internacional. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. NVI e a versão do rei Tiago. Deus tem misericórdia. É uma oração curta. Tem uma palavra conhecida para aqueles que suplicam, que clamam a Deus. Misericórdia. No entanto, essa palavra
grega, que é traduzida por misericórdia nesse versículo, ela só vai acontecer em um outro lugar no Novo Testamento, que é em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Eu chamo a sua atenção, preste muita atenção nisso, pecador, pecadora, porque esta palavra, na equivalência dela no Antigo Testamento, ela é usada exclusivamente pelo sumo sacerdote, no dia da expiação. Você vai encontrar isso em Êxodo 25, a partir do versículo 17. Era um clamor por misericórdia, por perdão, por expiação, por remissão dos pecados, que só o sumo sacerdote pode apresentar diante de Deus. E isso é um choque para aqueles que estão ouvindo a história, porque na história que Jesus conta, é um publicano que está apresentando uma palavra, um clamor de pedido de perdão, que só o sumo sacerdote pode oferecer. Assim, nessa história que o Senhor está ensinando a mim e a você, como nós devemos nos apresentar diante de Deus, Ele apresenta um pecador humilhado que ora, que clama a Deus, como sacerdote de sua própria vida, aquilo que a reforma vai resgatar, o sacerdócio universal de todos os santos. Quem são os santos? Aqueles que reconheceram os seus pecados, reconheceram em Cristo apenas o único e suficiente Salvador de sua alma, e que agora foi reconciliado com o Pai por causa da mediação do Filho. Ele está apresentando a sua oração como um sacerdote. Ele está orando a Deus e dizendo: Deus, por graça, por misericórdia, se torne disposto a perdoar os meus pecados, porque esta é a minha condição. Eu sou o pecador. A expressão grega não há o artigo indefinido, um pecador, mas é o artigo definido masculino, o. Eu sou o pecador. Ele está dizendo: eu sou aquele que erra, que desobedece a Deus. Tem misericórdia de mim. Ele não consegue orar outra coisa. É um ato contínuo, batendo no seu peito e clamando a Deus: tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador, eu peco, eu erro o alvo, eu transgrido a lei de Deus, eu sou o pecador. Então, o Senhor Jesus, após essa apresentação da história, ele conclui a narrativa dando o seu próprio veredito. Versículo 14, ele diz: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele diz: o que voltou para casa justificado, temos visto isso largamente em Romanos, o que voltou para casa com a declaração inocente, o que voltou para casa com a declaração aceitável diante de Deus, o que voltou para casa com a declaração é justo aos olhos de Deus, foi este que está aqui, que está próximo, e não aquele que está longe. Percebe a inversão total? O fariseu hipócrita, que vai para perto do altar, que se junta com outros que se consideram como ele, que acha que longe está o pecador, que reconhece os seus pecados e que se apresenta diante de Deus em contrição. Ele acha que ele está perto de Deus e que aquele está longe de Deus, mas Jesus diz: não. Quem voltou justificado foi este aqui. O pronome é, o que está perto é este aqui, é o pecador, é o publicano, aquele que está longe, que está distante. Ele não voltou para a sua casa justificado. A oração que foi ouvida foi a do publicano, foi daquele que se humilhou. Entretanto, não foi ouvida por causa do mérito das palavras de humilhação. Não foi porque ele verbalmente se humilhou na sua oração, mas pela disposição do seu coração, pelo reconhecimento de sua real condição. Lembram do coração da parábola passada?
a disposição do seu coração, o reconhecimento genuíno, verdadeiro da sua real condição. Assim eu encerro a mensagem de hoje, lembrando o que nós vimos no início da mensagem. O povo de Deus é povo de oração. O povo de Deus é vocacionado para isso. Não é qualquer um, exclusivamente este povo. Mas a oração também serve para revelar o que há no coração. A oração é a resposta dos lábios para aquilo que existe dentro do coração. Aí eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, você tem analisado a sua oração? Eu, uma vez, achei engraçado, porque eu fui convidado para orar numa reunião de oração, era um encerramento, lá em Portugal. E então o pastor que estava dirigindo, um pastor pregou, o outro estava dirigindo, o pastor que estava dirigindo me pediu para que eu fizesse a oração, e eu elevei a voz e terminei a oração. Quando terminou, o pastor recém-chegado, aqui brasileiro inclusive, terminou a oração, ele falou com algumas pessoas e veio falar comigo, disse: eu queria conhecer você, porque pela sua oração eu queria saber quem é você, de onde você veio. Eu achei engraçado isso. Você tem analisado como é que é a sua oração? A sua oração, o seu diálogo com Deus é importante para você? Você tem olhado para a sua oração como um extrato? Você tem conta bancária? De vez em quando você entra lá para ver o seu saldo, entradas e saídas? Você faz isso com relação à sua oração? Caso sim, deixa eu perguntar a você, do que fala a sua oração? A oração que sai do seu coração, não é que sai da sua boca. Fala de Deus, quem Ele é, o que Ele faz na sua vida, na sua família, nas pessoas que você ama, na sua igreja, nos seus contextos próximos, no seu cosmo de modo geral. Você pode orar a Deus, louvando a Ele, por Ele não ter acabado com tudo isso, por Ele não ter surtado, uma palavra que eu ouvi ontem, não ter surtado, ontem, sexta-feira, não ter surtado, e disse: sabe a melhor coisa, eu vou acabar com tudo isso, vou refazer tudo do zero. Deus é digno de receber a nossa oração pelo que Ele é e pelo que Ele faz, em tudo, na sua misericórdia e na sua longanimidade, a sua capacidade de continuar sendo misericordioso, paciente, Ele é longânimo. Você tem analisado a sua oração? Se ela fala mais sobre você e sobre o que você precisa? Não, pastor, eu jamais oro assim. Eu jamais apresento a Deus, presta atenção nisso, crente, eu jamais apresento a Deus a minha oração falando das coisas que eu faço como esse fariseu fez. Mas deixa eu perguntar a você, você só sabe orar a Deus pedindo? Se a sua oração é egocêntrica, se você não sabe o que é começar orando, dizendo: graças eu te dou pelo que tu és, graças eu te dou pelo que o Senhor faz, eu quero adorar ao Senhor, essa oração, esse tempo de oração contigo, ó Deus, eu não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer, eu só quero te enaltecer, eu só quero te louvar, pelo que tu és e pelo que tu fazes. Se a sua oração é só para pedir, se você só lembra de orar quando você precisa de algo, a sua oração é tão perversa, é tão inaceitável a Deus, quanto a desse fariseu. É por isso que nas nossas reuniões de oração, desde que eu assumi a igreja como pastor, tenho procurado termos momentos iniciais, no início da nossa reunião de oração, para que um ou outro irmão possa elevar a Deus uma oração de exaltação pelo que Deus é, pelo que Ele faz, de louvor, uma exaltação de louvor a Deus, sem agradecer pelo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, sem pedir. Nós temos muito que orar, apenas enaltecendo quem Deus é e o que Ele faz. Pergunto, a sua oração fala mais sobre você do que sobre Deus? Sobre o que você é, faz ou precisa? Muito cuidado, cristãos, muito cuidado. Observe que Deus nos instrui de modo muito rico. O Salmo 26, ele é o salmo apresentado pelo justo. Prova-me, Senhor, eu tenho procurado te servir com fidelidade. Mas o autor do Salmo 26, aquele que o Espírito Santo usa, inspira, é o mesmo autor do Salmo 51, daquele que diz: eu sou pecador, eu estou arrependido, eu quero confessar o meu pecado e dizer: eu estou arrependido. Davi. Eu digo isso para você,
Porque a oração desses dois personagens, dessas duas personagens ilustrativas, tem base em dois salmos que são muito diferentes, mas que são composição de uma mesma pessoa e de um crente. Isso quer dizer que a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos aprender da palavra de Deus, do próprio Deus, como nós devemos orar. Não é pecado eu e você nos esforçarmos para servir a Deus e reconhecermos que Ele tem sido bom conosco e tem nos dado condições de servi-lo com fidelidade. Isso não é pecado. No entanto, Davi, seu autor do Salmo 26 e do Salmo 51, nos ensina que nós devemos enaltecer a Deus e apresentar diante dele: Deus, eu tenho sido injustiçado, tem me perseguido pessoas, a despeito do que eu tenho procurado fazer na tua presença. O Senhor sabe que eu tenho sido honesto, que eu tenho sido honesta. O Senhor sabe que as coisas que eu tenho feito com motivação no Senhor, antes de ser das pessoas, e ainda assim essas pessoas estão fazendo isso. Ó Deus, não é contra mim que estão fazendo, mas é contra a tua obra, porque o Senhor me ensina a fazer isso. A partir do momento em que as pessoas se militam contra isso, se levantam contra isso, estão tentando me desestimular para que eu não persevere. Apresente isso diante de Deus. No entanto, faça isso consciente de que tudo o que você faz é por causa da graça de Deus. Faça como Lutero. Aquilo que eu faço de bom, de certo, é Deus em minha vida. Reconheça que é a graça de Deus que tem feito você chegar até onde você chegou, que tem usado poderosamente você e quer usar ainda mais, mas é sempre a graça de Deus. Não é o seu mérito, não é o meu mérito. Se você crer nisso, diga amém. Nós aprendemos no capítulo passado, Ele mesmo, nosso Senhor, nos ensinou. Quando a nossa carne se levantar, querendo reconhecimento, devemos lembrar, Lucas 17:10, se fizermos tudo certinho, nós somos servos inúteis, indignos de servir a esse Deus que merecia muito mais do que nós oferecemos a Ele. Mas em segundo lugar, nós devemos também reconhecer, segundo a associação do Salmo 26 e do Salmo 51, como crentes, de que nós não sabemos orar como devemos. Você precisa reconhecer, você é crente, diga amém, amém. Você não sabe orar como convém. É o próprio Deus que fala isso. É o próprio Deus que fala que é pelo fato de eu, pastor, não saber orar ainda, tenho paciência, Senhor, como convém, que o Espírito Santo nos auxilia, que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26, fala tudo isso que eu acabei de dizer, que nós não sabemos orar e que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. E a continuação diz, apresenta gemidos inexprimíveis. Falamos sobre isso hoje na classe das pessoas que estão para ser recebidas como membros. Mas em terceiro lugar, por fim, na verdade, esta parábola do fariseu e do publicano, Davi, seu autor do Salmo, que é a base da oração de um, que é a base da oração de outro, nos ensina que enquanto nós estivermos nessa vida, todos nós, sacerdotes, sacerdotisas, crentes, nós devemos nos apresentar a Deus em oração. Fomos vocacionados para isso, mas nós devemos nos apresentar diante dele, mesmo sendo crentes, mesmo eu sendo pastor, humilhados. Porque enquanto nós estivermos ainda nessa vida, eu e você somos como o publicano, somos o pecador, somos a pecadora. Mas não fique tranquilo e tranquila, não desanime, porque outros crentes tiveram a mesma consciência que eu e você estamos tendo, a consciência fortalecida, para aqueles que já têm, impressa pela palavra, para aqueles que não tinham essa consciência, outros experimentaram essa mesma convicção. Não só Davi no Salmo 51,
que chegou a dizer no versículo 5, em pecado me concebeu minha mãe, de tão pecador que eu sou. Eu já nasci com a semente do pecado. O apóstolo Paulo, ele diz, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que ele é o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo, ele diz, eu sou o, ele não é eu sou o principal dos pecadores. Algumas traduções diz, eu sou o pior dos pecadores. Por isso, esta parábola está ensinando a eu e você orar. Como nós não devemos orar, como o fariseu, e como nós devemos orar, exatamente como esse pecador. Deus, tenha misericórdia de mim, o pecador, a pecadora. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, quando eu penso que eu sou. Tem misericórdia de mim, ó Deus, quando eu penso que eu faço. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa dos meus pecados. Tem misericórdia de mim quando eu não faço. Tem misericórdia de mim quando eu olho para a Tua palavra que me diz para eu fazer. E eu sabendo que eu tenho que fazer, eu não faço. E eu gostaria muito de ter mais tempo para trazer algumas aplicações aqui, mas o tempo não permite mais. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem compaixão de mim, ó pecador. Porque a Tua palavra me diz para não fazer, e eu faço. O que é para eu fazer, muitas vezes eu não faço. E o que é para eu não fazer, muitas vezes eu faço. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem compaixão de mim. É assim que nós devemos apresentar as nossas orações. E então, voltamos para domingo passado. O Senhor diz, mesmo tendo consciência disso, que vocês são pecadores, que vocês devem se apresentar em humilhação na minha presença, Jesus diz, não desanimem, continuem, perseverem. Lembra que foi dito para a igreja. Vocês acham que os escolhidos de Deus, aqueles que clamam, que gritam repentinamente, de dia e de noite, que Ele não atenderá, que Ele não exercerá a justiça? Ele é a justiça de vocês. Podem continuar reconhecendo seus pecados, podem continuar se humilhando na sua presença, podem continuar clamando a Ele dia e de noite, que Ele continuará exercendo justiça na vida do seu povo. Ele aplique a sua palavra aos nossos corações.